Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre a Arduino Cloud, que é uma plataforma de IoT online. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Antes de nós fazermos entrar no site da Arduino Cloud, nós precisamos ter instalado esse daqui, ó, Arduino Cloud Agent, tá? Ele que vai fazer a conexão, porque nós vamos programar o Arduino online. Então a gente vai precisar desse programa aqui instalado em nosso computador para poder fazer a programação online. Então eu vou clicar nele aqui. Ele vai aparecer aqui embaixo para mim, ok? Ele está rodando. Vou abrir aqui o meu navegador e vou entrar no site app.arduino.cc. Tudo bem? app.arduino.cc. Ele vai pedir para eu fazer login. Como eu já estou logado aqui na minha conta do Google, no navegador, vou clicar aqui, tudo bem? Se você não tiver uma conta ainda, abra uma conta para você poder acessar o site, tá? Vou clicar aqui, vou fazer login na minha conta, ok? Ele vai abrir aqui o ambiente. Primeira coisa, eu vou vou fazer o reconhecimento do dispositivo, né? A configuração do dispositivo. Então, eu vou clicar aqui em Devices. Adicionar dispositivo. Ó, aqui são as placas Arduino. Aqui embaixo eu tenho os dispositivos compatíveis, né? Que inclusive o ESP está aqui. Vou clicar nele. Vou clicar aqui em ESP32. A placa que eu estou usando é um Node MCU32S, ok? Aí, na escola, quando você estiver fazendo, você vai usar a ESP32 Dev Module, tudo bem? É esta placa, se você estiver usando dentro do laboratório de informática da ETEC, ok? É a PAN. Então, vou continuar, vou chamar o meu dispositivo de ESP32 mesmo, ok? Depois aqui, né, a configuração do dispositivo, né, diz que o dispositivo foi criado com sucesso, ok? Ele dá o número, a identificação do dispositivo e a chave secreta de comunicação. Neste exemplo, nós vamos precisar da chave secreta, tá? Então, vou copiá-la aqui, tá? Copiei. E ele quer garantir que você realmente guarde esses dados. Então, você tem que marcar, né, fazer o download, ok? Faz o download aqui. E eu já salvei, né, a identificação do dispositivo e a chave secreta. Continue. Tá? Agora nós vamos configurar o Wi-Fi no qual ele vai se conectar. Então, ele vai aparecer essa tela. Nós vamos colocar aqui em Change Network. Vamos lá, criar novo, né? Create new. Tá? Vou clicar aqui no meu ESP32 novamente, Change Network. Tá? Lá no Wi-Fi, o meu aqui eu estou na aula IoT. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minha senha. E a secret key é o que eu vou colar. Tudo bem? Então, save and upload later, tá? Ou seja, ele só vai atualizar depois que ele fizer o download, tá bom? Aí sim, né? Já fiz aqui. Agora, nós vamos aqui nas things, nas coisas. Nós vamos criar as tags de comunicação, tá? Então, vamos criar as things, tá? Ele já criou aqui um ambiente de ting para mim. Aquela hora que ele tinha perguntado é justamente a criação de uma nova ting, né? Por isso que eu precisei clicar em Change Network duas vezes, tá? Porque primeiro ele precisa criar a plataforma de IoT, né? Que são as things, né? Que são as coisas, as tags, né? As variáveis que nós desejamos controlar. Então aqui eu vou adicionar variável, tá? Vou adicionar uma variável do tipo booleana, tá? Vou colocar aqui a primeira variável, vou chamá-la de LED, tá? Ela vai ser do tipo read and write, ou seja, leitura e escrita. Vai ser um change quando ela for alterada e vou criar aqui a minha variável LED, tá? Vou adicionar outra variável aqui também, tá? Vai ser do tipo número inteiro, né? Integer number, tá? Número inteiro. Vou chamar ela aqui de pot. Pot da leitura do potenciômetro, tá? Não vai ser read e write, vai ser só read only, né? Somente leitura, ok? E ela vai ser periódica, tudo bem?
leitura periódica, vou criar aqui as minhas variáveis. Tudo bem? Então, um LED, ok? E a variável pot para fazer a leitura do potenciômetro. Um LED para ligar e desligar e um potenciômetro para fazer a leitura. Tudo bem? Vou voltar novamente aqui nas dashboards, ok? Vou criar uma nova dashboard. Tá? Vou aqui editar, adicionar. Ó, vou colocar primeiro uma switch, ok? E aqui ele vai pedir o link variable, que se refere às things, né? Aquelas tags que eu criei. Vou linkar com a variável. Ó, ó, veja que o bot ele nem permite selecionar. Eu tenho que selecionar a variável LED, que é booleana, 0 ou 1, tá? E vou fazer o link com a variável, ok? Depois eu marco aqui em feito, done, tá? Então ela ficou aqui do ladinho. Vou pôr ela mais para o meio. Vou adicionar outra. Vou colocar aqui uma gauge, ok? Uma gauge. Link variable, vou pôr aqui a pot, ok? Vou fazer o link com a variável, tá? E ele vai perguntar o mínimo e o máximo. Então, o mínimo eu vou colocar 0, o máximo eu vou colocar 50. Tudo bem? O máximo da minha leitura vai ser de 50, tá? Então, marco aqui done, feito, né? E vou colocar ela aqui embaixo. Né? Então, já coloquei aqui para controlar o LED, esse daqui para receber a leitura do potenciômetro. Marco em feito, done, ok? Volto lá. Vou entrar agora, né, no Sketch. Vou acionar o Sketch, ok? Ele já cria um pré-sketch, né, uma pré-programação. Então, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Então, ele já cria internamente a variável do potenciômetro, para fazer a leitura do potenciômetro, e a variável booleana do LED. Tudo bem? Então, aqui, primeira coisa, vamos definir o LED já como saída, tudo bem? Então, aqui no void setup, tá? Vamos colocar aqui, ó, ele abre aqui e ele fecha aqui, não é isso? Então, lá na última linha, embaixo de Arduino Cloud print debug info, vamos colocar aqui, ó, pin mode 2 vai ser uma saída, output, ok? Então, o pino 2 vai ser uma saída. Por que que eu estou usando o pino 2 aqui como saída? Porque nós temos um LED anexo lá no ESP32, tudo bem? Então, lá no pino 2 tem um LED anexo, tá? Ele dá aqui a função principal, né? O void loop, e ele já criou, aliás, a função onLEDChange, né? Ou seja, quando o LED for alterado, né? Quando você alterar aquela switch, ele vai mandar uma informação. Então, nós vamos colocar aqui C, a variável, né? Que já foi criada, ó, e ele indica aqui, inclusive, a variável LED. Se LED for igual a 1, então nós vamos, né? Digital writing 2, ele vai em nível alto, high, ok? Então, se eu receber o comando 1 lá do botão, eu vou ligar o pino 2. Se não, eu vou desligar, né? Digital write 2 low. Ok? Então aqui já configuramos, né? Na medida com que a gente liga e desliga o botão, ele vai fisicamente ligar e desligar o LED. Agora, gente, vamos criar uma função para fazer a leitura do potenciômetro, tá? Então, vou colocar aqui na última linha, vou criar uma funçãozinha, né? Void leitura, ok? Não vou pôr argumento nenhum. Então, aqui, ó, int leitura vai ser igual a analog read. Quem que eu vou ler o analog read? Vai ser o pino 36.
tudo bem? Então, eu vou fazer a leitura do pino 36, ok? Que é o pino VP da plaquinha lá do ESP32, tá? Então, fazer a leitura do pino 36. A leitura né, do ESP32 ela é de 12 bits, ou seja, ela vai fornecer um valor inteiro para mim de 0 a 4095. Posso esquecer disso, tá? E nós precisamos mapear esse valor de 0 a 50, que foi quando eu configurei lá aquela tag, né, aquela ting. Quando foi configurado, eu coloquei ela de 0 a 50. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui pot, né? Que foi a variável que nós criamos, né? Lembra que ele indica aqui, né? Como comentário, quais são as variáveis, né? Então, int pot. Então, vou colocar aqui a pot. Pot vai ser igual a map. Quem que eu vou mapear? Leitura. A leitura vai de 0 a 4095 e eu quero que ele responda de 0 a 50. Tudo bem? E, por último, vamos pôr aqui um delay de 1 segundo, né? Delay de 1000 milissegundos, 1 segundo, para que ele não fique respondendo toda hora, não fique tão sensível assim. Tudo bem? Daí, essa função que eu criei, eu vou jogar ela para ser chamado lá na função principal, tá? Então, eu chamo ela de leitura, vou colocar aqui, né, no void loop, vou colocar ela aqui embaixo, leitura. Ok? Então, ela vai ficar executando essa função de leitura, ela vai fazer um desvio para cá. Ok? Então, código simples, né? Um sketch simples. Agora eu vou fazer o download. Por isso que é importante o Arduino Cloud Agent estar rodando na sua máquina, tá? Para fazer o download aqui, eu preciso estar segurando o botão boot, né? Então, se você olhar aqui, né? O Arduino tem dois botõezinhos, tá? Um botão EN, que é o Enable, né? O reset, e outro botão que é o boot, ok? Então, eu vou pressionar, ficar segurando o botão boot, ok? Estou pressionando o botão boot aqui e vou fazer o download da minha programação, tá? Então, ele vai compilar primeiro, né? Vai verificar se está correto o código. Tomara que esteja correto o código. Ok, ele compilou corretamente. Tudo bem? Agora ele vai abrir a porta, né, de comunicação. Aí ele vai abrir a porta serial com 3. A hora que ele começar a fazer a atualização da placa, o download na placa, eu solto o botão boot, tá? Perfeito? Fez, né? Ele conseguiu fazer todo o download da programação na plaquinha e dou um pulso no botão EN, que é o Enable, né? Vou dar um reset, dou um pulso para ele começar a rodar, tudo bem? Aqui, deixa eu fazer só as ligações aqui, né? Do potenciômetro. Não, antes eu vou mostrar já o dashboard para vocês, tá? O potenciômetro soltou aqui um pouquinho, eu já ligo ele para vocês. Então, nós vamos aqui, né, no dashboard, ok? Perfeito. Legal. Então, aqui eu vou fazer aqui a conexão, né? Ele está associado a esta placa. A hora que eu clicar aqui, o on e o off, ó, ele vai ligar o LED, tá? Ele tem um pouco de atraso, não sei, tá pegando bem aqui. Ó, vou clicar em off, ele desligou, né? Clico em on, ele liga. Tudo bem? Então ele tem um pouquinho de atraso aí, né? Porque é feito pela internet, né? Mas ele consegue fazer o controle. Deixa eu ligar aqui o potenciômetro, que faltou. Ok? Então, estou fazendo a leitura, estou movimentando o potenciômetro, e ele está fazendo a atualização de valores na gauge. Tudo bem? Aqui você pode ler qualquer variável, né? Que você ache interessante, por exemplo, até para o seu TCC. Então, está aqui o potenciômetro ligado, tá bom? Lembre lá que um pino
vai no 3,3 volts, o outro vai no GND, né, os pinos da lateral, e o pino do meio, ok, vai no VP, que é o pino 36, tá bom? Então, à medida com que eu movimento aqui o potenciômetro, tudo bem, ó? Vou movimentar o potenciômetro, ele gera a movimentação na gauge, ok? Perfeito, pessoal? Então, isso daí é uma demonstração da plataforma da Arduino Cloud, né? Uma plataforma online de IoT. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que todos consigam fazer esse experimento para a aula de programa de sistemas de internet das coisas. Obrigado, pessoal.